Começando mais um react, dessa vez trazendo pra vocês um vídeo que, como eu posso dizer, primeiramente é um resgate. Esse vídeo aqui tá saindo às 11 da manhã, como você pode estar vendo, e isso significa que ele foi resgatado na minha live por um sub. Pra você que não sabe, todos os subs da minha live têm direito a um resgate por mês, e esse resgate é postado num horário especial de vídeo, um quarto vídeo ao dia, que é postado às 11 da manhã, como esse aqui que você clicou pra assistir. No caso, o que foi resgatado foi Podpah pode ser processado, advogado comenta, do João de Senzi. Para você que está numa pedra e não está vendo, tá rolando uma grande treta relacionada ao Podpah Podcast, onde o Podpah está aplicando strikes àqueles canais que usam dos clipes deles para comentar coisas como eles são burros, eles não sabem administrar uma entrevista, eles convidam pessoas que necessitam de um certo preparo para entrevistar, sendo que eles não têm esse preparo. Então, basicamente, isso tá gerando já uma treta na internet que já faz algumas semanas, porque os canais que tinham clipes, basicamente canal de opinião, canal de react, canal de clipe, todo esse tipo de canal tomou os strikes a partir do momento que eles tinham algum conteúdo e tinham algum comentário desse tipo envolvendo o conteúdo. E aqui a gente vai ver um vídeo do João de Senzi. Pra você que não conhece, você deve saber quem é mais pelo Twitter do que pelo YouTube, porque ele comenta todos os casos que acontecem, porque ele é advogado, então ele sabe diretamente onde que a lei se aplica a cada caso, a cada coisa que acontece, e ele comenta isso muito lá na rede social do Twitter, mas ele postou um vídeo de 9 minutos aqui no YouTube pra, acho que, explicar melhor sobre. Bora ver isso aqui junto, vou trocar a tela para que nós possamos assistir, um segundinho. E não esquece de já deixar o seu like. Comenta qual que é a sua opinião sobre esse caso, se você tá do lado dos canais que tinham os clipes, sobre os canais que você tá do lado dos canais que tomaram o strike, ou se você tá do lado do Podpah. Comenta qual que é a sua opinião, ou se você não tá do lado de ninguém, comenta criticando os dois, faz o que você achar melhor, mas comenta e curte agora no começo do vídeo, porque se você deixar pro final, você esquece. É o seu comentário, a sua curtida, que me ajuda a engajar e trazer mais vídeos aqui, fechou? É isso, 3, 2, 1, bora lá, play! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Senzi, eu sou advogado especializado no direito digital. Recentemente, o podcast Podpah começou a aplicar strike contra diversos canais aqui do YouTube que estavam falando mal deles. E eu vou explicar um pouco nesse vídeo como é que o strike é visto pela legislação e pela jurisprudência, ou seja, pelas decisões dos tribunais. Como que os tribunais interpretam esse tipo de atitude. Então vamos começar do começo. O strike nada mais é do que uma ferramenta que criadores de conteúdo têm à sua disposição para derrubar outros vídeos que violam direitos autorais. Então qualquer pessoa pode ir ali no YouTube, aplicar um strike num vídeo e falar: olha, esse vídeo aqui ele viola meus direitos autorais, eu quero que o YouTube derrube. E na maioria das vezes o YouTube de fato derruba o vídeo e avisa a pessoa que está sendo alvo desse strike de que o vídeo dela foi derrubado e que ela tem direito a fazer uma contranotificação. E aí quando o criador de conteúdo faz essa contranotificação, aí inicia então um prazo de 10 dias úteis, 14 dias úteis, depender do caso. E se a pessoa que está reclamando, ou seja, a pessoa que está aplicando o strike, não entrar com processo judicial por violação de direitos autorais, aí o vídeo é restaurado. Então quem contranotifica e tem a contranotificação processada, ou seja, ela vai adiante, ela passa para frente, de fato geralmente tem o vídeo restaurado. Só que esses 10 a 15 dias úteis aí que o Google dá para fazer esse processamento da contranotificação do strike, gera um prejuízo enorme para o criador de conteúdo. Então lá nos Estados Unidos nós temos uma legislação de direitos autorais chamada de... para quem não sabe, o strike é basicamente isso. E uma outra coisa, 3 strikes no seu canal é o suficiente para derrubar o seu canal. Então, normalmente, o que acontece é de um canal receber, principalmente quando é um copyright muito grande, isso acontece muito no Geek. Você que me assiste mais por causa dos reacts de música geek, isso é muito comum de, cara, sei lá, vou pegar um exemplo da Toei, que... a Toei teve uma época aí que era um problema, né? Por quê? Porque ela derrubou os canais. Ela pegava não... esse vídeo que saiu agora vai tomar strike. Não, esse canal tem vários vídeos de One Piece e toma um strike em cada assim. Aí já dá 3 strikes, o canal caiu, já não tem nem o que fazer mais, sabe? Não tem nem mais como ele disse, recorrer, fazer qualquer coisa. Porque já basicamente sobrecarrega o limite que você tem de 3 strikes. E aí,
choro. É isso que você tem pra fazer, porque já era, sabe? Como que você vai recorrer se o seu canal simplesmente foi deletado? É como se ele nem tivesse sido existido por causa que ele violava os direitos autorais, sabe? Já deu muita treta por causa de strike, de direito autoral, principalmente na cena geek, pra quem acompanha há muito tempo, já viu muita gente que sofreu muito por causa disso. Então lá nos Estados Unidos nós temos uma legislação de direitos autorais chamada de DMCA. Essa legislação, ela traz uma responsabilização das redes sociais, no caso YouTube, Spotify, etc., para violação de direitos autorais. Então essa dinâmica, notificação, contra-notificação, derrubada do vídeo, volta ao vídeo, isso aí, ela vem da legislação americana, que é a legislação de DMCA, que é a legislação de direitos autorais americana. Ela que prevê toda essa... É o Devil May Cry americano, desculpa, eu não resisti. Essa dinâmica de notificação, contra-notificação, Porra, derrubada DMC. de vídeo. Porque lá nos Estados Unidos, ao contrário aqui no Brasil, provedor de aplicação, né, os aplicativos, o YouTube, Twitter, Spotify, eles respondem, eles têm uma responsabilidade por violação de direitos autorais. Então eles são responsabilizados. Existe uma responsabilidade de redes sociais lá nos Estados Unidos quando o assunto é direito autoral. Então por isso que quando você notifica a plataforma, ele derruba o vídeo. Para quê? Para que ele não responda, para que ele não seja responsabilizado pela violação de direitos autorais. E aí, obviamente, algumas pessoas acabam se defendendo falando sobre o fair use. Ah, mas eu tô dentro do fair use, eu tô fazendo um uso justo, um uso aceitável. Eu fiz em 2023 uma thread no Twitter chamado YouTube Strikes e Fair Use. E nessa thread eu falei o seguinte: será que de fato não existe fair use no Brasil? E aí, logo em seguida, eu respondo o seguinte: a resposta é sim. De fato, no Brasil, não existe fair use igual nos Estados Unidos. E aí eu faço uma ressalva, lógico. Existem alguns mecanismos, entre aspas, semelhantes ao fair use, mas não é a mesma coisa. Mas sim, nós temos uma espécie de proteção a quem quer usar um vídeo protegido. Eu conheço, tipo assim, uma que eu conheço que é comum aqui no Brasil ser muito utilizada é a lei de proteção à paródia e a homenagem, né? Paródia e homenagem. Tem alguma coisa... Aí, ele que teria que explicar melhor, né? O João de Sense, mas eu sei que tem um bagulho aqui no Brasil que nós temos, que é a lei de proteção a qualquer obra que parodie algo que existe ou que homenageie algo que existe. Então, por exemplo, eu fiz uma obra pra por exemplo, tem, sei lá, vou pegar um exemplo que até ficou polêmico recentemente. Tem o Shrek, certo? E eu fiz uma obra pra satirizar com o personagem Shrek, com o filme do Shrek. A DreamWorks, teoricamente, nós temos uma lei que protege, teoricamente, o artista que fez essa sátira, que fez essa paródia, ele meio que tem autorização por lei de fazer isso, sabe? Então, tipo assim, a lei não pode... Tem uma lei que protege isso, porque, querendo ou não, se não tivesse, teria muita censura, principalmente política, em cima de paródias e sátiras. Por exemplo, cara, quem que você já viu aí que imita todos os presidentes do Brasil, sabe? O comediante. Antigamente era muito mais comum isso do que hoje em dia. Se bem que ainda tem, né? Todo mundo que faz a vozinha do Bolsonaro, fica imitando o Lula, fica imitando, sei lá, Dilma, sei lá, qualquer presidente aí. Então, tipo assim... Por que essas pessoas podem fazer isso? Porque elas estão sob a proteção dessa lei que protege a sátira, protege uma caricatura, uma zoeira em cima disso, sabe? Eu conheço só essas duas, eu não conheço se tem outras, basicamente. Por direitos autorais de outra pessoa. Nesse caso, Podpah, de fato, tem direito autoral em tudo que ele produz, e se alguém utiliza, pode sim sofrer, de fato, com uma violação de direito autoral, de estar violando o direito autoral de outro. Mas existem algumas exceções, que eu entendo que nesse caso elas se encaixam. Nós vamos lá para a Lei de Direitos Autorais, e nós temos um capítulo que traz as limitações dos direitos autorais. No artigo 46, especificamente, ele diz que não constitui ofensa aos direitos autorais, e aí ele traz uma série de previsões. Ou seja, as previsões que estão aqui nesse artigo 46 não constituem ofensa a direito autoral. Você pode fazer que... Tomei uns copyright aqui que eu tinha direito, hein? De não precisava ter tomado, hein? Maldita... Deixa eu lembrar quem foi que me deu o copyright. Não lembro quem que foi que me deu o copyright, mas foi quando eu usei o trailer do Premonição num TikTok meu, hein? Olha só que safadeza, não era pra eu ter tomado copyright desses pilantra. Que não covardes. Vai dar problema, você Olha não só. vai estar ofendendo um direito autoral, violando um direito autoral. E uma delas, especificamente, que é o inciso 3º, diz que não vai constituir
a ofensa aos direitos autorais quando você faz qualquer tipo de citação em qualquer meio de comunicação de passagem de alguma obra, que seria o caso ali da obra do podcast, ou seja, uma obra autoral, quando você faz o uso para fins de estudo, crítica ou polêmica. Não, mas logicamente, na medida... Calma. Mas citação, né, não é uso de conteúdo. Citação na lei não é tipo assim, por exemplo, eu tô aqui, certo? Citação não é, por exemplo, eu falar, aquele vídeo do Marquinhos que tem o Zoro e ele canta sobre o Haki do Rei. Sim, eu tô usando isso porque ele tá na minha cabeça desde o react de ontem. Mas, por exemplo, eu citei isso, né? Isso é uma citação, não é uma utilização. Tipo assim, eu não tô usando aqui o vídeo do Marquinhos do Zoro, eu estou citando o vídeo dele. Isso é uma citação, não é? Ou a palavra tem um uso diferente na legislação, que eu já não sei. Justificada para o fim a atingir, indicando o nome do autor e a origem da obra. Então, toda vez que você pega uma obra, seja uma música, seja um filme, você pode pegar um filme da Warner, não tem problema. Se você pegar um trecho para fazer uma crítica ou polêmica, que seja ali 1 minuto, 30 segundos, um pequeno trecho, na medida justificada, você não está ofendendo direitos autorais. A utilização conta como citação, então, de trechos. No caso do Podpah, as pessoas estão tirando um pequeno trecho para fazer uma crítica. E essa crítica... Porque, por exemplo, eu vejo isso como o meu vídeo, aquele vídeo que eu fiz sobre o Flow, né? Tipo, sobre o Flow, sobre o Podpah. Só que eu usei o quê? Eu usei um trecho do Flow. A mesma coisa o próprio vídeo do Flow. Querendo ou não, aquele vídeo do Flow é inteiro pra criticar o Podpah. O que o Podpah pode fazer? Chupar o dedo. Vai dar strike no quê? Neles estarem falando o nome deles? Não, é uma citação. Você não tem como reivindicar direito autoral em algo que está te citando, por exemplo, sabe? Eu pensava que era isso, citação. Eu não imaginava que, por exemplo, coloquei um mini trecho aqui do podcast Podpah, isso conta como uma citação. Isso eu não fazia ideia. Tirando um pequeno trecho para fazer uma crítica. E essa crítica, ela não viola direito autoral. Mas se ela não viola direito autoral, por que então que a pessoa está aplicando strike e o YouTube está derrubando? Porque, novamente, o YouTube, ele deve seguir a lei brasileira. Nem a Nintendo. A Nintendo mandaram aquela. A Nintendo pode. Nem a Nintendo pode, porque a Nintendo perdeu um processo por um mercadinho brasileiro chamado Mercado Mario. Se você não sabe dessa história, a Nintendo, ela ganhou o processo de 1 bilhão de pessoas, mas ela conseguiu perder um processo pro mercado chamado Mario. Os juízes olharam pra Nintendo e falaram: irmão, vocês é mercado? Vocês vendem fruta, legumes, saladas? É isso que vocês fazem? Não? Então vai se fuder, porra. É muito bom. Depois pesquisa esse caso aí do mercado Mario, que a Nintendo tentou processar e perdeu. É muito bom, mano. Novamente, o YouTube, ele deve seguir a lei brasileira. Mas, dentro do seu formato, da sua programação, das ferramentas que ele disponibiliza, como o caso do Content ID, ele está seguindo a legislação americana, que é aquilo que eu expliquei. Você notifica a plataforma, seja Spotify, seja Twitter, seja YouTube, e a plataforma derruba o vídeo sumariamente, sem dar direito de defesa para a pessoa. A plataforma simplesmente presume que há uma violação de direitos autorais e derruba o vídeo. É por isso que está acontecendo isso, por isso que as pessoas estão tendo o seu vídeo derrubado. E agora eu vou dar minha opinião, de fato. Eu não acho isso legítimo. Eu acho isso um abuso de direito que o Podpah está fazendo. E eu vou exemplificar aqui com uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso já foi discutido aqui no Tribunal de Justiça. E o desembargador decidiu da seguinte forma: Google, que por mecanismo questionável removeu vídeos em autêntica censura prévia. O Marco Civil da Internet, que visa garantir a liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional e sagrada, e um Estado democrático de direito. Incidência do artigo tal. Segundo o qual é livre a expressão da atividade intelectual e artística. E aí o desembargador finaliza: remoção de conteúdo na internet somente poderia ser feito mediante ordem judicial e não para proteger direito autoral, o que deve ser reconhecido no âmbito judicial. Então, quando a ferramenta de strike foi levada ao judiciário, foi isso que o desembargador... Eu entendi o que o cara quis dizer, tipo assim... Ele não quis dizer que você não tem direito de remover um vídeo. O que ele quis dizer é o óbvio. Tipo assim, se tem um vídeo te copiando, você tem total direito de fazer o quê? Abrir um processo contra a pessoa que está te copiando, que está te plagiando.
Então, o que eu acho que o que o cara quis dizer aqui, mas ele falou de forma muito chique e ficou difícil de entender, é tipo assim, porra, você tem um plagiador, processa o cara, e o conteúdo plagiado que ele está fazendo sobre você, aí basicamente ele vai ser obrigado por lei a ser removido, porque a lei vai exigir isso dele, além de todas as outras coisas que você consegue tirar de alguém que te copia, obviamente, que não é só o conteúdo, obviamente. Mas nesse caso especificamente faz sentido, porque na verdade o que o Podpah tá fazendo não é tirar pessoas que estão copiando ele, não é proteger os direitos autorais do conteúdo deles, não, eles estão censurando qualquer opinião que critica eles. Qualquer opinião que critica o Podpah, eles estão indo lá e censurando, porque eles não querem que tenha conteúdo que critica eles, entendeu? E isso é errado pra caralho. Então, quando a ferramenta de strike foi levada ao judiciário, foi isso que o desembargador decidiu. Ele, inclusive, até complementou em outro momento falando: o fato é que quem deve impor remoção de conteúdo e, portanto, restringir uma liberdade de expressão para a proteção de direitos é o Estado, através do judiciário. Não cabe tal sopesamento de valores ao Google. O Google não tem legitimidade de cercear liberdade de expressão e o Podpah muito menos. O que o Podpah está fazendo? Ele está se utilizando de uma ferramenta, supostamente para falar, estão violando meus direitos autorais, só que na verdade eles estão removendo críticas. Todo mundo que critica, eles vão lá e derrubam. Se você acredita, se o Podpah acredita que existem abusos na liberdade de expressão, que estão ofendendo a imagem e a honra deles, eles que entrem judicialmente para que um juiz fale: isso aqui de fato abusa da liberdade de expressão, então esse vídeo aqui tem que ser removido. Se você acredita que há uma violação, você entre no judiciário, que pela nossa lei brasileira, o judiciário... O que eu posso ficar feliz com isso eu não vou nem ficar... assim, se você comentar em cima disso, nossa, que alegria, Podpah ter que mesmo se ferrar, porque isso aí vai acabar com o Podpah. Não vai. o dinheiro que eles vão pagar no processo, eles fazem em um mês de podcast, sei lá, quase um mês de podcast, eles fazem o dinheiro pra pagar os processos. Eu fico feliz pelas pessoas que sofreram um certo impacto, né? Eu comentei isso no último vídeo. Eu imagino que as pessoas estão querendo tomar mais impacto ainda para que o processo seja ainda mais forte, mas eu tenho certeza que o Podpah vai ser processado, eu tenho certeza. Eu acho que alguém só tá esperando perder o canal. Alguém só tá esperando, tipo, meu canal caiu por causa do Podpah, agora o processo, porque eles tiraram... Porque outra coisa que, de novo, o João de Sense pode falar muito melhor do que eu, mas, cara, o processo, quando você perde um canal por um motivo como esse, de censura, irmão, o processo, porque teoricamente você está tendo a sua fonte de renda removida de você. O processo dói, tá? Isso eu sei porque, pra quem não sabe, eu tenho agência, então essas partes eu tenho que ficar meio ciente. Eu não sou advogado, eu tenho os advogados da agência que podem me responder isso melhor do que eu. Aliás, talvez eu ter puxado um pra cal, ter combinado uma cal com um deles pra reagir a esse vídeo teria sido melhor. Mas de vez em quando eu converso sobre algumas coisas com eles, e isso é realidade. Um cara que perde o canal por um motivo inválido, nossa senhora, que dó do YouTube. Normalmente a gente conversa isso sobre o YouTube, né? Porque dá pra processar a própria Google caso ela fez uma cagada e te fez perder o seu canal e não pôde devolver. Tem como fazer esse processo. Mas... ou contra a empresa que deu o strike, sabe? Não necessariamente contra a Google. Mas, por exemplo, nesse caso aí, a empresa que vai te fazer perder o canal é o Podpah. E você pode direcionar os processos diretamente contra eles e, isso dá um dinheiro legal. Não que de novo vá acabar com o Podpah, mas é muito bom pra pessoa que vai processar que, vai tirar uma grana ferronha pra investir em si mesmo, no seu próprio conteúdo e tal. Que há uma violação, você entre no judiciário, que pela nossa lei brasileira, o judiciário é quem é o legitimado, tem a legitimidade de dizer se um vídeo tem que sair ou não da internet. Não é você que não gostou de uma crítica e vai remover um vídeo, supostamente porque viola um direito autoral. Não viola, inclusive. Então, o que pode acontecer com o Podpah é que as pessoas que estão sendo vítimas desses strikes, como já aconteceu em outros casos que eu acabei de trazer aqui, são pessoas processarem o Podpah pelo abuso da ferramenta. O Google e o Podpah não têm legitimidade, eles não são poder judiciário para determinar o que fica ou o que sai da internet.
Isso Caralho, eu não é sabia disso, um julgado do Tribunal de Justiça. É basicamente isso que está acontecendo. O Podpah está se valendo de uma legislação americana que não se aplica no Brasil. O DMCA é, inclusive, incompatível com a legislação brasileira. Eles estão se valendo para remover e silenciar pessoas que estão os criticando. E, de fato, o judiciário já decidiu isso em outros casos. Isso é um abuso da ferramenta. Quem pode remover conteúdo na internet é o Poder Judiciário. Tem que ter uma ordem judicial para dizer se um vídeo passou do ponto da liberdade de expressão ou não. Então, basicamente é isso. Se alguém falou algo que você não gostou, você não aplica strike. Você vai no judiciário, apresenta o caso e deixa o juiz remover o vídeo, se de fato aquele vídeo é ruim para sua honra e para sua imagem. Você não aplica strike se você não gostou de um vídeo. Você leva para o judiciário. Caralho, acabou do nada. Caralho, não teve um encerramento, não teve um deixa like, comentário. Foda-se, acabou. É isso, mas tudo bem. Caraca, ok. Mas aqui eu falo, deixa o seu like, comenta de novo qual que é a sua opinião sobre esse caso. Se você acha que realmente, qual que vai ser as consequências que o Podpah vai sofrer em cima disso. Se vai ter consequências, se vai tudo acabar em pizza, que é o jeitinho brasileiro que essas tretas acontecem, acabam, né? Mas é isso, e a gente se vê então no próximo React. Até lá!